Olá, que o Senhor Jesus abençoe o nosso vídeo. Antes de tudo, se inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com todos que conhecem. Bom, Jó enfrentou várias provações ao longo de sua vida. Segundo o livro de Jó, ele perdeu sua riqueza, seus filhos, sua saúde e enfrentou o sofrimento físico e emocional. Vou detalhar essas provações. Perda de riqueza. No início da história de Jó, é mencionado que ele era um homem muito rico, com grande quantidade de gado, camelos e servos. No entanto, ele perdeu tudo isso quando foi atingido por uma série de desastres, incluindo o roubo de seu gado e a destruição de suas propriedades. Perda de filhos. Além da perda de sua riqueza, Jó também enfrentou a tragédia de perder todos os seus filhos. Em um único dia, uma sequência de eventos resultou na morte de todos os seus filhos. Sofrimento físico. Jó também enfrentou uma doença dolorosa e debilitante. Seu corpo foi atingido por chagas e feridas que o levaram a uma condição de grande sofrimento físico. Luta emocional. Além de todas essas provações físicas, Jó também passou por uma luta emocional intensa. Ele teve que lidar com o luto pela perda de seus filhos e a preocupação com sua própria saúde. Apesar de todas essas provações, Jó manteve sua fé e confiança em Deus. Ele passou por um processo de questionamento e debate com seus amigos, expressando suas dúvidas e perplexidades. No final, Jó é recompensado por sua fidelidade a Deus, sendo restaurado em sua saúde, riqueza e família. A fé em Deus é fundamental para a vida de qualquer cristão. Através do livro de Jó, encontramos várias bases bíblicas que nos mostram a importância da fé em meio às dificuldades. A fé em Deus nos dá esperança. Jó passou por momentos extremamente difíceis, perdendo sua riqueza, saúde e até mesmo sua família. No entanto, mesmo em meio a tantas adversidades, Jó manteve sua fé em Deus e perseverou. Isso nos mostra que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar esperança em Deus e confiar que Ele tem um propósito maior para a nossa vida. A fé em Deus nos ajuda a superar o sofrimento. Jó foi um exemplo de alguém que enfrentou grande sofrimento, mas sempre se voltou para Deus em busca de conforto e força. Ele não entendeu totalmente as razões do seu sofrimento, mas confiou que Deus era soberano e justo. Quando enfrentamos desafios e tribulações, nossa fé em Deus nos ajuda a encontrar forças para perseverar e superar as dificuldades. A fé em Deus nos leva à restauração. Após todas as provações que Jó enfrentou, Deus o restaurou em dobro. Sua fé e perseverança foram recompensadas. Isso nos ensina que, mesmo em meio às perdas e ao sofrimento, podemos ter confiança na restauração que Deus pode trazer às nossas vidas. A fé nos ajuda a acreditar que Deus tem o poder de transformar nossa situação e nos trazer uma nova esperança. Portanto, a história de Jó nos mostra a importância da fé em Deus. Ela nos dá esperança, ajuda a superar o sofrimento, nos sustenta durante a provação e nos leva à restauração. A fé em Deus nos lembra que Ele é nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos da vida. A história de Jó é uma das mais conhecidas e antigas da Bíblia. Jó era um homem justo, temente a Deus e rico, que vivia na terra de Uz. No entanto, um dia, Satanás questionou a retidão de Jó diante de Deus, argumentando que ele só o servia por causa das bênçãos recebidas. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, retirando todas as suas riquezas e causando-lhe grande sofrimento físico e emocional. Jó perdeu seus filhos, sua saúde e seu patrimônio, mas mesmo assim não blasfemou contra Deus. Durante sua aflição, Jó recebeu 3 amigos que vieram consolá-lo, mas eles acabaram acusando Jó de algum pecado oculto que justificasse seu sofrimento. Jó, porém, defendeu-se e argumentou que continuava sendo justo diante de Deus. No final, Deus confrontou Jó e lhe revelou sua grandeza e sabedoria, mostrando-lhe que os caminhos de Deus são insondáveis. Jó se arrependeu de suas palavras e reconheceu sua limitação diante de Deus. Deus então restituiu a Jó todas as suas bênçãos em dobro, trazendo-lhe novo patrimônio, saúde e filhos. Jó aprendeu, ao longo de sua jornada, a confiar em Deus
e a compreender que nem sempre conseguimos entender seus propósitos, mas podemos confiar em sua justiça e amor. Na história de Jó, Satã é retratado como um dos personagens principais. Ele aparece no início do livro como parte de uma reunião celestial no tribunal divino, onde Deus questiona sobre o caráter de Jó. Satã acusa Jó de ser fiel apenas por causa das bênçãos materiais que ele desfruta e desafia a Deus a retirar essas bênçãos para ver se Jó ainda permaneceria fiel. Deus aceita o desafio de Satã e permite que ele cause sofrimento a Jó, retirando suas riquezas, sua família e até mesmo sua saúde. No entanto, Jó se mantém fiel a Deus mesmo diante de tamanho sofrimento. No final da história, Deus repreende Satã por suas acusações e restaura a Jó em dobro tudo o que ele havia perdido. É importante ressaltar que na história de Jó, Satã é retratado como um instrumento nas mãos de Deus para testar a fé de Jó, ao invés de uma força maligna independente. Vamos fazer uma leitura de Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor: "De rodear a terra e passear por ela." Disse o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal." Então Satanás respondeu ao Senhor: "Porventura Jó teme a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face." E disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Nessa passagem bíblica, o livro de Jó relata um encontro entre os filhos de Deus, que se apresentaram perante o Senhor. Satanás também estava presente nessa ocasião. O Senhor questiona a Satanás sobre onde ele estava, e Satanás respondeu que estava percorrendo a terra. Em seguida, o Senhor chama a atenção de Satanás para o servo Jó, afirmando que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás responde desafiando a fidelidade de Jó, sugerindo que talvez Jó apenas temesse a Deus porque ele tinha sido abençoado com muitos bens e prosperidade. Satanás propõe ao Senhor que permita que ele toque em todos os bens e riquezas de Jó, afirmando que, dessa forma, Jó blasfemaria contra Deus. O Senhor, confiante na fé de Jó, permite que Satanás toque em tudo o que ele possui, exceto em sua própria vida. Essa leitura retrata o início do sofrimento de Jó, mostrando um teste de fé e caráter. É um momento em que Satanás questiona a sinceridade da devoção de Jó e, através da permissão divina, procura provar que o homem é fiel a Deus apenas por causa de suas bênçãos materiais. A história de Jó é conhecida por abordar questões de dor, perdas e a busca por um entendimento do propósito divino em meio às adversidades. Jó não blasfemou contra Deus porque ele era um homem de fé e retidão que realmente amava e temia a Deus. Apesar de Satanás ter sugerido que Jó somente adorava a Deus por causa das bênçãos materiais que havia recebido, Jó mostrou que sua devoção a Deus ia além das circunstâncias favoráveis em sua vida. Mesmo quando Jó perdeu tudo, sua família, seus bens e até mesmo sua saúde, ele não culpou ou amaldiçoou a Deus. Pelo contrário, Jó permaneceu fiel, perseverante em sua fé e confiante na justiça e misericórdia de Deus. Ele expressou sua dor e tristeza, mas nunca direcionou sua raiva ou acusações a Deus. Jó reconheceu que Deus é soberano e que a vida é cheia de desafios e provações. Ele entendeu que fazia parte de um plano maior e que sua fé deveria permanecer inabalável, independentemente das circunstâncias adversas. Jó confiou no caráter de Deus e em sua sabedoria, mesmo sem entender completamente os propósitos divinos por trás de seu sofrimento. Ao enfrentar a perda extrema e o sofrimento, Jó demonstrou uma confiança profunda em Deus, compreendendo que a vida não se resume apenas às bênçãos materiais,
mas também ao relacionamento e à comunhão com o Criador. Sua lealdade e fidelidade a Deus foram testadas, e Jó permaneceu firme, demonstrando um exemplo de perseverança e confiança na caminhada da fé. Quando Deus respondeu a Jó no meio de um redemoinho, foi uma experiência extraordinária. A história de Jó é encontrada no livro da Bíblia que leva o seu nome. Depois de sofrer perdas devastadoras e lidar com dor e angústia, Jó questionou a Deus, buscando entender por que estava passando por tantas dificuldades. Deus respondeu a Jó no final do livro, capítulos 38 ao 41. Ele apareceu a Jó em uma tempestade, ou redemoinho, falando diretamente com ele. Nesse discurso, Deus confrontou Jó com uma série de perguntas retóricas poderosas e poéticas. Ele questionou a sabedoria e capacidade humana de compreender plenamente os mistérios do universo e desafiou Jó a reconhecer a sua insignificância diante de sua grandeza. Essa resposta de Deus foi uma forma de mostrar a Jó que os caminhos de Deus são insondáveis e que o homem não pode compreender completamente os motivos por trás do sofrimento e da dor. Deus enfatizou sua autoridade e soberania sobre toda a criação, ressaltando que Ele é o Criador e sustentador do universo. A resposta de Deus no meio do redemoinho serviu para trazer humildade a Jó e ajudá-lo a desenvolver uma perspectiva correta sobre a sua própria condição e a posição de Deus. Ao final desse encontro, Jó reconheceu a sabedoria e supremacia de Deus e se arrependeu por questioná-lo. A história de Jó nos ensina sobre a importância de confiar em Deus mesmo em meio às dificuldades e de reconhecer que a nossa compreensão é limitada diante da grandeza de Deus. A história da restauração de Jó é contada no livro de Jó, na Bíblia. Jó era um homem extremamente justo e temente a Deus, mas enfrentou muitas provações e sofrimentos. Ele perdeu sua família, sua riqueza e sua saúde, e foi abandonado por seus amigos. No final do livro, depois de passar por todo esse sofrimento, Deus restaura Jó. Jó reconhece sua limitação diante de Deus e se arrepende de suas palavras precipitadas. Então, o Senhor o abençoa com uma nova família e dupla restituição de seus bens. Além disso, Jó viveu uma vida longa e feliz após sua restauração. Essa história é considerada um exemplo de paciência e perseverança em meio às adversidades, além de uma demonstração de como Deus é capaz de restaurar o que foi perdido. É um lembrete de que, mesmo quando enfrentamos grandes dificuldades, podemos confiar que Deus está ao nosso lado e pode trazer a restauração completa. E assim acabamos o vídeo desse resumo de quem foi Jó. Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.